Olá amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje nós temos um assunto extremamente interessante, um assunto que de certa forma nos toca a todos sempre, quando nós pensamos em Deus. E tenho recebido algumas sugestões para dar uma ideia do que a doutrina espírita pensa ou tem de Deus, não é? E hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto Deus, que é um assunto que nos envolve a todos. Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando do nosso Pai, do nosso Criador, daquele que nos trouxe aquilo tudo que nós temos e que nos promete ainda muito mais dentro da nossa felicidade, dentro daquilo que Ele quer para nós, dentro do que nós podemos oferecer a Ele como filhos, não é? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Deus, nós vamos falar sobre Deus e por que que Ele é justo, por que que Ele é soberano, por que que Ele é bom, por que que nós não entendemos mais de Deus ainda, não é? Então vamos lá. Do Livro dos Espíritos, de onde nós extraímos essa nossa conversa, nós temos várias questões formuladas por Allan Kardec, perguntando para os espíritos estas questões que nós vamos colocar aqui. E dentro disso, os espíritos nos responderam, nos colocaram aquele pensamento espiritual dentro do que nós podemos entender ainda. Na questão número 10, Kardec se refere ao seguinte: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta dos espíritos: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Se nós temos 5 sentidos e falta-nos um sentido, que sentido seria esse? Provavelmente o sentido do nosso entendimento espiritual, não é? Da razão. À medida que nós vamos estudando, à medida que o nosso espírito vai se aperfeiçoando, vai ganhando corpo, inteligência, nós vamos podendo abrir a nossa mente através das várias existências para que possamos começar a entender finalmente o que nos abrange, o que é Deus e como Ele se comunica conosco. A questão número 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta dos espíritos: quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então verá e compreenderá. Então, esta é a esperança mais fantástica que nós temos. À medida que nós formos evoluindo, à medida que nós formos entendendo, como eu falei, aquilo que nos rodeia, a própria matéria, não é? A própria ciência espiritual. Porque a religiosidade, nós estamos sempre falando dela, a espiritualidade sempre nos coloca a religiosidade como uma parte importante, a parte em que Jesus veio e nos colocou a sua filosofia, para que nós seguíssemos o nosso comportamento dentro da moralidade, não é? Desta filosofia e dentro de todas as mensagens de Jesus. E é importante nós entendermos também que não precisamos nos apressar demais ou nos desesperar para que cheguemos lá. Nós temos todos que avançar. Mas também não podemos ficar nem ociosos e não correr demais, não querer saber demais antes de que a nossa mente possa suportar tudo isso. Comentário de Kardec a essa questão. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Realmente. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições ele atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então, a respeito de Deus, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Por mais que nós pensemos em Deus, por mais que nós tenhamos as nossas ideias sobre Ele, a nossa inteligência deixa com que essa resposta a respeito do que pensamos de Deus fique incompleta. Questão número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma das suas perfeições?
Resposta dos espíritos: sim, de algumas. O homem se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Então, à medida que nós vamos tirando o nosso pensamento das coisas materiais, daquilo que nos rodeia, não é? Das compras, daquilo que nós queremos ter, nós vamos deixando isso para trás, vamos elevando o nosso pensamento, nós vamos tendo uma ideia, entrevendo, diríamos assim, pelo nosso pensamento, pela nossa vontade de entender aquilo que queremos saber sobre Deus. Não que nós vamos ter essa resposta agora, mas aos poucos nós vamos chegar lá. A questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Resposta dos espíritos: do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as vossas sensações não dispõem de expressões. Então nós temos tudo limitado. Pensamento, ideia, linguagem, dentro dessa primitividade que nós sabemos ainda que o nosso espírito está galgando através das existências, da sua evolução. Nós estamos procurando melhorar, mas nós precisamos melhorar muito e aprender muito para começarmos a abrir a nossa mente para aquilo que realmente é Deus. A razão vos diz que Deus deve ter essas perfeições. A nossa razão nos diz isso. E em grau supremo, pois se tivesse uma de menos, ou que não fosse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Quando nós não estamos bem, quando nós estamos entristecidos com alguma coisa que nos acontece, algum problema conosco, com a família, com amigos, nós pedimos a Deus, não é? Rogamos a Deus para que aquilo mude, aquela situação mude, e não muda. Por quê? Porque tinha que ser assim. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele sabe tudo o que nós precisamos ou que qualquer pessoa precisa. Mas alguns se revoltam com essa ideia, alguns não entendem, e como nós não entendemos, nos revoltamos. Exatamente do que está falando o texto aqui. Se Deus é soberanamente justo e bom, e nós precisamos, através da nossa evolução, entendê-lo com mais um sentido, não é? Nós não vamos, através da nossa linguagem ainda, das nossas ideias ainda, compreender absolutamente tudo. Comentário de Allan Kardec. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, não teria sido criado por um anterior. Ou teria sido criado por um anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Por isso somos eternos, porque Deus não teve começo e também não terá fim. É imutável. Se ele estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Nenhuma das leis que regem tudo aquilo que nós vemos, planetas, as órbitas, não é? Todo o universo são imutáveis, assim como são imutáveis as leis do amor, as leis que ele quer que nós sigamos para atingir a perfeição. Ele é imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. Não muda, Deus não muda. Deus será sempre eterno e imutável, não muda, não é? A sua materialidade não é aquela materialidade como nós conhecemos, que tem mudanças. Ele é único também. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem de poder na organização do universo. Então, ele é absolutamente único. É todo-poderoso porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa e tão poderosa quanto ele, que assim
não teria feito todas as coisas. Então Deus é único e para Ele nós temos que sempre voltar o nosso pensamento espiritual, porque Ele é o nosso Pai, é o nosso Criador. É soberanamente justo e bom. Sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. A sabedoria e a justiça de Deus. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Hoje e sempre nós temos que procurar em Deus não aquela figura que nos vem à mente quando nós pensamos em Deus, mas nós estamos junto com Ele, Ele está junto conosco, estamos mergulhados em Deus. Nós veremos Deus um dia, com certeza que veremos. Os espíritos superiores, das hostes superiores, nos dizem que quando atingirmos a perfeição, quando formos espíritos puros, nós veremos a Deus, entenderemos a Deus e nos comunicaremos com Ele. Amigos do canal Vanguarda Espírita, inscrevam-se, compartilhem os nossos vídeos, deem um joinha para nos ajudarem, isso é muitíssimo importante para nós. Toquem no sininho para que recebam sempre as novidades do nosso canal. Muito obrigado a todos e voltaremos a falar mais de Deus.